Olá, irmãos e irmãs, mais uma reunião de oração começando com estudo bíblico no livro de Salmos. Vou colocar uma música, um louvor, para que estejamos usando o tempo desse louvor para colocar diante de Deus os nossos pedidos, fazer as nossas intercessões. Vamos orar. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, só tu és Deus. Dar-te-ei graças, ó Senhor, e glorificarei para sempre o teu nome. Depois de ter dedicado um tempo à oração de intercessão, à apresentação das nossas necessidades ou de pedidos para que Deus atenda às necessidades de outras pessoas, vamos ao nosso estudo bíblico no livro de Salmos. Hoje, o Salmo de número 3. Com este salmo, nós chegamos a 39 salmos estudados. Como tenho dito, tempo oportuno que Deus nos tem dado para conhecer um pouquinho mais, não só a sua palavra, o livro de Salmos, mas especialmente o que fazer em momentos específicos, como o texto ou como o título deste salmo nos propõe, que é a confiança em Deus em momentos de adversidade, ou confiança em Deus na adversidade. Abra sua Bíblia, Salmo de número 3, e vamos fazer a leitura. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários.
São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Este salmo, a autoria dele é de Davi e ele compõe em uma ocasião muito especial da sua vida. Essa ocasião especial era uma ocasião de fuga, quando ele fugia de Absalão e combatia uma revolta. Absalão era um dos filhos de Davi e ele se rebelou contra o seu pai com o objetivo de usurpar o trono. Davi então está cercado de aflições. O Salmo 4, ele retrata um momento de angústia e o momento de adversidade. Poderíamos dizer, a angústia é algo que está dentro do coração do salmista. É algo que está perturbando, é algo que está incomodando, afligindo, mas é algo interno, pessoal. Claro que as angústias elas podem ser causadas por alguns fatores externos, mas é o coração aflito que se angustia diante de uma necessidade, diante de um problema. Já nesse salmo, né, a adversidade ela ela acontece por fatores externos, algo que está fora mesmo do controle da pessoa. Um filho que resolveu tirar o pai do trono para assumir o trono e o governo em seu lugar. E assim Davi precisa fugir da presença desse filho, para que não seja morto e para que também não tenha a necessidade de, reagindo à rebelião, matar o próprio filho. E aí então nós vemos as duas diferenças dos dois salmos, os dois escritos em ocasiões importantes, intensas da vida dos autores, mas retratando momentos diferentes. O Salmo 4, ele retrata, como no Salmo 3, ele retrata a profunda confiança em Deus, seja no momento da angústia, seja no momento da adversidade. Tanto o Salmo 3 como o Salmo 4, isso nós já falamos, eles enfocam um momento específico, que é o momento do sono, que é o momento da noite, que é o momento de passar a noite em tranquilidade ou com tranquilidade. No Salmo 4, dizia o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar seguro. E aqui nós temos retratado a questão do sono, ou retratando a questão do sono, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Neste salmo, então, ele expõe a sua situação. Isso está retratado no versículo 1, a situação da adversidade. Senhor como
tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. E expondo essa situação de um crescente número de adversários, ele também retrata qual é a tentativa desses adversários. A tentativa é de desestabilizá-lo, tirar a segurança, tirar a base, né, impondo um pensamento, né, ao salmista. E ele retrata isso porque as pessoas estavam fazendo uma manifestação de como seria a vida dele. Então ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. No Salmo 4 também surgiu uma pergunta para causar dúvidas. Aqui não é uma pergunta, mas é uma afirmação. E essa afirmação surge para desencorajar. Não há salvação em Deus para ele. Vejam que não é apenas dizer que não há salvação. Quando nós queremos dizer que alguma pessoa não tem jeito, nós falamos: não há salvação para você. Mas é a afirmação para dizer que nada mais acontecerá para o bem-estar do salmista, pois nessa afirmação está sendo dito que não há salvação em Deus para ele. Deus sempre foi e sempre será o nosso recurso, a busca da solução dos nossos problemas. E quando se diz que não há salvação em Deus, significa dizer que tudo está acabado, tudo está terminado. E no versículo 3 acontece a sua manifestação de confiança em Deus sem dar ouvidos a essas vozes da destruição, as vozes do desencorajamento. E assim o salmista declara a sua fé em Deus, ele professa a sua fé em Deus, ele declara a sua confiança na ação de Deus. E ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O Senhor é escudo. A ideia aqui é a proteção. A glória e o que exalta é a expressão de encorajamento. A despeito de alguns dizerem que Deus não lhe faria nada, ele diz como confia em Deus. Apesar da situação de alguns dizerem de que Deus não daria importância para a vida dele e que ele não teria da parte de Deus nenhuma ação que o salvasse, ele continua manifestando a sua confiança em Deus e dizendo como ele confia em Deus, que o protegerá e que o exaltará. Crê na resposta de Deus e no cuidado que o Senhor tem por ele. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Tanto acordado como dormindo, ele tem o sustento de Deus. Tanto dormindo quanto acordando ou acordado, ele tem a proteção de Deus. Não perde o sono porque há um adversário, nem muito menos pela tentativa de desencorajar e abandonar tudo, de dizer que ele não teria mais salvação e que ele não seria ajudado por Deus. Ele não perde o sono. Ele dorme, ele acorda com a mesma confiança. O Senhor me sustenta. Ele dorme e acorda com serenidade, porque o Senhor o sustenta. Ele dorme e acorda sabendo que, como foi sustentado e protegido durante a noite, durante o sono, assim o será durante o dia. E é por isso que demonstra uma coragem para o enfrentamento das adversidades. Representada então na situação descrita no versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. É interessante pensar na situação do salmista. Uma rebelião, chefiada pelo seu filho, pondo em risco a sua vida, as pessoas dizendo que
com essa adversidade, com essa situação na vida dele, ele não teria salvação nem em Deus, ou seja, nem Deus seria capaz de salvá-lo, mas ele continua dizendo que ele mantém a sua confiança em Deus, porque ele dorme, ele acorda e vê sempre o sustento de Deus. E assim ele expressa da forma como lemos no versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E aí então surge uma oração, um pedido de ajuda a Deus, outra manifestação de confiança e de fé na ação de Deus. Assim a sua oração ou o seu pedido a Deus é: levanta-te, Senhor, salva-me. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Na verdade, essa expressão, levanta-te, Senhor, era uma expressão usada no momento de enfrentamento do inimigo, no momento de combate e de guerra. E aqui então ele está pedindo para Deus, no momento desse enfrentamento, levantar-se e agir em seu favor. Então ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E quando ele coloca essa expressão de ferir nos queixos e quebrar os dentes, isso é tirar de combate, é pedir, e pedir desta forma a Deus é pedir a vitória, que acontece através da intervenção divina. Ou seja, a ação de Deus, ele está pedindo para que a ação de Deus seja cabal, seja única, seja uma ação pronta e que resolva o problema. E assim ele entende que quando o Senhor age, ele o faz de forma completa. E quando as pessoas estavam dizendo que não haveria salvação para ele, nem em Deus, a sua profissão de fé na angústia é a seguinte: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Por isso, diante da adversidade, mesmo que muitos inimigos surjam e tentem desencorajar de servir a Deus, desencorajar de confiar em Deus, devemos saber que Deus é quem salva e que Deus é quem abençoa. Deixemos que Ele levante a nossa cabeça para ver a sua ação dando conta, vencendo os nossos adversários. E assim continuemos com essa expressão de confiança nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, e sobre a nossa vida, a sua bênção. Este é o Salmo de número 3, e que o Senhor o aplique aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, vamos encerrar a nossa reunião de oração e reflexão nos Salmos com uma oração. Ao Senhor seja a honra, a glória e toda a exaltação. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela revela aos nossos corações a forma com que o Senhor age. E nós temos também, ó Deus, esta oportunidade e agradecemos por isso de colocar diante do Senhor as nossas adversidades. Muitos têm sido, Senhor Deus, as nossas adversidades ou os adversários que se levantam contra nós. E nós queremos, ó Deus, mesmo que esses adversários eles digam que não há salvação para nós no Senhor, nós queremos continuar, a exemplo do Salmo 3, confiando no Senhor. Sabendo que podemos deitar, dormir, acordar e que teremos em todas essas ocasiões o teu sustento. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos clamar a Ti para que o Senhor se levante e nos salve, sabendo que de uma forma cabal o Senhor dará
a solução para essas adversidades. E queremos continuar, Senhor Deus, com essa mesma profissão de fé. A nossa salvação vem do Senhor. E a bênção que necessitamos sobre as nossas vidas, ela vem das tuas mãos. Por isso nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor continue a nos orientar, conduzir e cuidar, no nome de Cristo Jesus. Amém. Encerramos a nossa reunião de oração. Esperamos os irmãos, esperamos as irmãs no próximo domingo na igreja, no culto da manhã, no culto pelo horário da escola dominical ou no culto à noite. Lembrando que à noite, no culto vespertino, teremos a celebração da ceia do Senhor. Tenham todos um restante de semana abençoado na presença do nosso Deus. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não